E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, à primeira vista pode até parecer um pouquinho seco, mas eu garanto que é absolutamente crucial para o sucesso e para a vida longa de qualquer projeto de software. Nós vamos falar sobre documentação e organização de código em C, dando um destaque super especial para as novidades que chegaram com o padrão C23. A grande sacada aqui é entender como a gente estrutura a nossa comunicação. E não é só para falar com outros seres humanos não, mas para falar de um jeito muito direto com os compiladores também. É um mundo fascinante quando a gente olha por esse ângulo, viu? Então, bora lá! Para começar, pensa aqui comigo numa situação que, cá entre nós, é incrivelmente comum. Quem aqui que programa já não pegou aquele seu próprio código antigo, escrito, sei lá, há uns 6 meses ou alguns anos, e ficou simplesmente perplexo tentando entender o que diabos ele faz? É uma sensação terrível, né? Pois é, subestimar a importância de organizar e documentar bem o código é uma daquelas armadilhas clássicas. Quase todo mundo que está começando cai nela e, vamos ser sinceros, muita gente veterana também escorrega nessa casca de banana de vez em quando. O material base da nossa análise de hoje resume essa dor universal de um jeito perfeito. Ele descreve bem essa experiência de ler o próprio código um tempo depois e, nas palavras exatas do texto, não ter a menor ideia do que se tratava. É ou não é um soco no estômago? Essa é a realidade nua e crua de lidar com um código legado ilegível. E é justamente por evitar dores de cabeça como essa que a gente precisa tanto dominar os princípios de uma documentação decente. Bom, vamos centrar direto na nossa seção 1, o problema da legibilidade do código. Olha só, explicar e documentar o que um programa faz não é bolinho não. O grande pulo do gato é achar aquele equilíbrio fino, sabe? Dar o contexto que realmente importa sem cair na chatice de ficar explicando o óbvio. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. À esquerda, a gente quer um clássico desastre. Números mágicos jogados ali como 33 e 28, o nome da função super confuso fun4you e para coroar um emoji de piscadinha nos comentários. Quer dizer, a pessoa se divertiu escrevendo, mas para quem vai dar manutenção, isso aí tem zero utilidade. Agora, olha a diferença para o lado direito. Ali a gente tem um comentário bom de verdade. Ele explica que 33 e 28 estão ali porque são coprimos. Entendeu a diferença? O código brilha quando os comentários explicam o contexto matemático e lógico que está por trás daquilo, e não as coisas triviais. E isso nos puxa direto para a nossa seção 2, interface versus implementação. Essa separação é o que traz uma solução bem mais robusta para essa bagunça de legibilidade. Porque, veja bem, documentação de verdade não é só um monte de texto solto no meio do código. Ela é a melhor ferramenta de comunicação que a gente tem no design de software. Tem uma regra genial apresentada nesse material que se chama a regra dos 4. Ela basicamente mapeia as 4 perguntas de ouro que todo desenvolvedor tem que se fazer. A primeira é o quê? Ou seja, as interfaces dizendo o que é feito. A segunda é para quê? Onde os comentários da interface mostram o propósito daquilo tudo. A terceira é como, que é o código da função pura e simples mostrando a engrenagem girar. E a quarta é de que maneira, onde os comentários ali no meio do código explicam os detalhes minuciosos e as escolhas de como aquilo foi feito. Se a gente pensar na linguagem C, essa regra casa perfeitamente com os tipos de arquivos que a gente usa. É muito parecido com a estrutura de um livro, na verdade. Do lado da interface, a gente tem os famosos arquivos de cabeçalho, os .h, que são o quê? Pensa neles como a sinopse do livro, aquele resumão na contracapa. Já do lado da implementação, a gente tem as unidades de tradução, que são os arquivos .c, representando o como. Eles são os capítulos do livro em si, cheios de detalhes. Separar direitinho o que é a interface do que é a implementação é, sem dúvida, um dos mandamentos mais sagrados para manter um projeto organizado. Entendido isso, vamos para a nossa seção 3, documentando o código para humanos. A gente já sabe como separar as coisas na teoria, então vamos falar das ferramentas práticas que a gente usa para criar essas sinopses todas para quem vai ler o código. E é impossível não falar do Doxygen. O Doxygen é uma ferramenta fantástica, de domínio público, multiplataforma, super abraçada pela comunidade. O que ele faz é pegar o seu código-fonte em C e cuspir automaticamente manuais lindos em PDF ou páginas web todas formatadas. Mas o detalhe que eu acho sensacional é o seguinte: mesmo que seu projeto não use o Doxygen para gerar site nenhum, adotar a sintaxe dele já virou meio que o padrão não oficial da indústria. É a língua franca para documentar interfaces. Vamos dar uma olhadinha rápida nessas tags do Doxygen que salvam a nossa pele no dia a dia. A tag @brief, como o nome sugere, te dá aquele resuminho rápido do que a função faz. A tag @param é maravilhosa para destrinchar o que cada parâmetro exige. A tag @a você usa no meio do texto para destacar um parâmetro e deixar a leitura super fluida. E a @se é perfeita para criar aquele link para funções relacionadas. Quando você recheia um arquivo de cabeçalho com essas tags, ele vira instantaneamente um manual muito amigável.
Mas além de sair comentando tudo, o material base traz uma regra de ouro para sua organização geral. Agrupe o código em unidades que têm uma conexão semântica forte. O que isso quer dizer na prática? Que se você tem um monte de funções lidando com o mesmo tipo de dado, bota tudo isso no mesmo arquivo de cabeçalho. Uma boa arquitetura de projeto significa que quem está lendo não vai precisar brincar de caça ao tesouro, pulando de pasta em pasta para tentar entender como as coisas se encaixam. Tá tudo ali, arrumadinho e no mesmo lugar. E agora as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Chegamos na seção 4, atributos C23 para compiladores. Essa é a virada de chave da nossa exploração de hoje. Até agora, a gente estava super focado em como explicar o nosso raciocínio para outras pessoas. Mas olha só, com o C23, as regras do jogo ganharam uma dimensão totalmente nova. O mais impressionante de entender aqui é constatar que anotações não são mais exclusividade dos olhos humanos. O padrão C23 trouxe os atributos, que são uma forma incrível do seu código trocar uma ideia direta com o compilador. Para dar uma ideia prática, pense em alguns atributos padrão essenciais que chegaram com tudo. O deprecated serve para avisar que uma funcionalidade está ficando velha e não deve mais ser usada, fazendo o compilador soltar um alerta. O fall true é sensacional porque avisa que cair de um bloco case direto para o outro num switch foi totalmente intencional. Aí o compilador para de te encher com avisos falsos. O maybe unused avisa para relaxar se uma variável acabar não sendo chamada. O no discard é uma baita rede de segurança porque se a pessoa esquecer de checar o que a função retornou, o compilador grita, já que ignorar aquilo seria um erro grave. E o no return avisa que a função não volta nunca mais para quem a chamou, o que dá uma brecha enorme para o compilador fazer otimizações incríveis. Mas eu quero focar mesmo nesse atributo aqui, o unsequenced. Quando a gente prega essa anotação numa função, a gente está contando para o compilador um segredinho de ouro. A gente está dizendo que essa função é praticamente uma função pura, ou seja, o que ela devolve de resultado depende pura e exclusivamente dos argumentos que você passou para ela, sem ficar mexendo em coisas externas. Sabendo dessa garantia matemática super forte, o compilador fala, opa, deixa comigo, e consegue fazer umas suposições pesadas para otimizar o seu código no nível assustador de eficiente. Só que o C23 não parou nos padrões não, ele reconhece que cada ferramenta tem as suas manias e permite que a gente use atributos específicos de cada compilador. O formato é sempre um prefixo, 2 pontos duplos e um sufixo, tipo o famoso GNU format. Compiladores gigantes como o Clang, o GCC e o MSVC adoram usar isso para fazer checagens super espertas, tipo validar se você passou os argumentos certinhos num printf. E para garantir que o seu código rode liso em qualquer lugar sem quebrar, o C23 te dá uma macro esperta chamada hasCattribute, que testa se o compilador conhece aquele atributo antes de você tentar usar. Muito elegante, não acha? Só que alerta vermelho aqui. Tem um detalhe na especificação que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Esses atributos padrão, eles não são palavras-chave intocáveis da linguagem C. O que isso significa no mundo real? Que se você jogar um unsequência de limpinho lá num arquivo de cabeçalho público e a aplicação de alguém estiver usando uma macro exatamente com esse nome, bom, é confusão na certa. Então, a dica de sobrevivência para evitar esses desastres é sempre usar aquelas variantes mais seguras, com 2 underlines antes e depois, tipo o unsequence de lida direita. Especialmente quando você vai distribuir cabeçalhos por aí. Isso blinda o seu sistema contra colisões chatas de macros. Ufa, isso nos traz direto para a nossa seção 5, Comunicação é Design de Software. Então, o grande fio condutor de toda essa nossa exploração é o seguinte: a gente precisa juntar o que as máquinas precisam e o que as pessoas precisam em uma única mentalidade. Resumindo a nossa análise, as interfaces, bem projetadinhas, são a alma do design de software. As implementações, por sua vez, têm que ser papo reto, literais, fugindo de lógicas misteriosas. A gente joga a bola para ferramentas como a sintaxe do Dockgen cuidarem do lado humano da explicação, enquanto a gente solta os superpoderes dos novos atributos do C23 para alimentar o compilador com aqueles metadados e diagnósticos valiosos. Fica todo mundo feliz. Bom, a gente vai chegando ao fim, mas eu não podia fechar sem deixar no ar uma provocação genial que o material nos traz. Na próxima vez que você sentar para escrever uma função nova, quem é que você realmente está tentando convencer? É a sua equipe que vai revisar o código amanhã? É o compilador que está ali babando por garantias para poder otimizar tudo? Ou, de repente, alguém lá do futuro, num escritório diferente, arrancando os cabelos para dar manutenção no seu sistema? Entender que cada linha de código é uma mensagem engarrafada para todos esses públicos, todos ao mesmo tempo, é a verdadeira chave para criar um software que sobrevive ao tempo. Muito obrigado por mergulhar nessa exploração com a gente e até a próxima!